Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui, doutora Simone Neves, e ao meu lado, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Estamos aqui, para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Aqui nós acreditamos que envelhecer é uma experiência e merece respeito, dignidade e, acima de tudo, escuta. Nosso compromisso é dar voz às histórias que transformam as vidas, aproximam famílias, profissionais, cuidadores e promove conversas que fazem a diferença de forma a enxergarmos melhor o envelhecimento. Gente, hoje nós teremos uma conversa muito especial sobre um tema que impacta diretamente milhares de famílias no Brasil, as instituições de longa permanência para idosos, conhecidas como ILPIs. E a gente, vou falar, doutor Marcos, a gente gosta de conversar com ele porque ele é direto ao ponto. Ele fala na lata, como o carioca diz, não é não, doutor Marcos? É verdade, é verdade. E para falar sobre desafios, avanços e o futuro do setor, recebemos aqui o presidente do nosso sindicato de LPIs do estado do Rio de Janeiro, doutor Fernando Binello. Doutor Fernando. Tudo bem? Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aí com a gente. É um prazer estar nesse canal que dá voz ao idoso e nas pessoas que fazem esse ajuste, nesse cuidado com o idoso. Muito feliz de estar aqui. A gente gosta de chamar o Fernando aqui, né? Porque a gente sabe que você vai direto ao ponto. Vocês vão me instigando também. Não tem curva, né? O papo é reto com ele, né? Objetivo. A gente queria saber, antes da gente iniciar a nossa conversa, o que te fez ir para essa área de acolhimento da pessoa idosa, de cuidado com a pessoa idosa? Deixa ele se apresentar, né? Exatamente. Bom, meu nome é Fernando Binello, sou médico já há muitos anos. E desde que eu estava na época da formação, na minha formação como residência médica, eu abri com mais 3 amigos uma ILPI, que na época era Casa Geriátrica, né? Não existia esse nome. Mas em 2005 o governo federal, de maneira muito inteligente, falou o seguinte: olha, coloque o nome que vocês acharem pertinente. Mas a partir de agora isso vai ser uma instituição de longa permanência para idosos, ILPI. Por isso que é esse nome. Acho que a população que já tem alguma noção, alguma vivência de algum amigo, parente, etc., que tenha passado em casas geriátricas, sabe dessa terminologia, ILPI. Então, quando fizemos essas leis, foram feitas essas leis, esses regulamentos para a gente colocar dentro de ILPI, houve um norte melhor nesse crescimento. Então, eu não tenho nada assim nobre para falar, porque eu criei. Eu acho que eu tenho muitas coisas novas para falar nos 40 anos que eu vivo. Mas, Fernando, relação. Me fala uma coisa, de lá para cá mudou muita coisa, né? Sim. Na verdade, hoje, antes a gente trabalhava, não tinha tanta fiscalização, né, como tem hoje, não tinha presença tão acirrada do Ministério Público, né, da Vigilância Sanitária. E o que para você mudou, o que mais te impactou do momento que você começou até agora? Gente, naquela época, quando a gente começou, você tinha mesmo aquela vivência de dar alimento e limpeza, né? Você alimentava aquele idoso e fazia a higiene dele, era isso. Você não tinha uma ideia, por desconhecimento, por ter expertise que você tinha que gerar para esse idoso, mesmo na época não se chamava demente, era aterosclerose, né? Que ele não estivesse compartilhando e aproveitando isso, as atividades que se proporciona de muitos anos para cá. Sim. As fiscalizações sempre existiram, porque você sabe disso muito bem, quem fiscaliza nós e que dói mais é o pagador, né? É o responsável técnico, é o responsável financeiro por aquela instituição, que hoje, pelo aquele idoso na instituição, que hoje quer mais coisa. Então sempre teve algum tipo de fiscalização. Tá limpo, tá com cheiro de xixi, a comida tá boa, sempre teve essas coisas. Depois de 2005 para cá, nós passamos a ter fiscalizações desses 3 órgãos mais especificamente, Ministério Público, Vigilância Sanitária e o CONDEP, que é a população, é importante entender o que é o Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. É um conselho misto, composto por 6 representantes governamentais, vindos da prefeitura, e 6 eleitos pelos nossos pares da sociedade civil, que tem como objetivo políticas públicas, criação de movimentos de melhora na relação do idoso em geral, mas também dentro da ILPI, que agora vocês já sabem o que é. Então essas fiscalizações nos levaram a caminhar para melhor. Acredito que sim, para melhor. O que a gente tem de ruim na fiscalização, Marcos, você que é advogado, é que a fiscalização é lei. E vocês sabem como é uma lei.
Ali é interpretativa. Sim. Então, dependendo da pessoa que está te fiscalizando, ela interpreta de uma maneira. E isso gerou muito conflito e gera ainda hoje em dia para nós, gestores, porque você tem um fiscal que acredita que a luz da parede, a cor da parede vermelha pode ser agressiva, estou exagerando aqui, evidentemente, e azul acalma aquele hóspede. Por outro lado, um ano depois chegou outro fiscal e falou, azul é muito ruim, você acha que ele é um bebê? Ele tem que ser uma cor neutra, branca, da parede, ou do chão, ou da cama. Então, esses nortes nos atrapalharam muito. Sim. Ajudaram, mas atrapalharam muito. Hoje a gente pleiteia, estamos conseguindo isso através da associação e do sindicato e do movimento mesmo da sociedade, dos próprios conselhos de enfermagem, o próprio Ministério Público de Vigilância, que essa lei se reduza a sua interpretação e seja mais objetiva. Sim. Se você tem uma casa, uma instituição que vai abrigar X hóspedes, esses hóspedes estão na característica de grau 1, 2 ou 3, coisa mais específica para a gente, e você tem esse tipo de oferecimento, você tem que ter esse tipo de pessoal para poder fazer, de funcionários, de carga horária. Então, achei isso muito interessante. A mudança, acho que é muito por esse lado. Vamos botar um pouquinho de lenha na fogueira? Eu adoro botar o jurídico na história, ele fica sem saída. Né? A gente fala muito sobre a violação de direitos. Sim. Né? E a gente se preocupa como gestor, né, Fernando, em não violar o direito da pessoa idosa. Mas, a partir do momento que hoje a mídia coloca lá, pé na porta, vamos entrar, ver se tem alimento, ver se tem higiene, ver como é que são as acomodações, isso não é violação de direitos, doutor Marco? Isso poderia ser colocado como uma violência institucional. Sim. Por quê? Você não pode esquecer que é um ambiente, seja ele considerado adequado ou inadequado, onde tem pessoas idosas residindo. Então tem que ter muita cautela nessa abordagem, nesse tipo de fiscalização. E a gente vê hoje, infelizmente, que acaba sendo um show midiático. Né? E isso, para a gente, em nada contribui, pelo contrário. É até importante para a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, né, nos vendo, que uma coisa são empresas que não eram para estar abertas, tá? Locais clandestinos que abrigam pessoas idosas. Esses têm que fechar, tem que ser fiscalizado e tem que ser punido. A outra coisa são ILPIs, instituições de longa permanência para pessoas idosas, que trabalham conforme a lei, são fiscalizadas constantemente pelo Ministério Público, pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, pela Vigilância Sanitária. Tem certificado do CONDEP. Tem certificado, tem os alvarás todos, enfim. Por quê? Para não se confundir isso, porque infelizmente, já tem um preconceito muito grande com o acolhimento da pessoa idosa, né? E para a pessoa leiga que vê essas questões midiáticas, podem acabar confundindo e achando, então não vou mais institucionalizar o meu pai, não vou mais acolher ele numa ILPI, meu avô, meu tio, por causa dessas questões que estão acontecendo. Então é importante separar isso. Não, é importante. Você tem, é claro que a gente tem como sociedade o compromisso de fazer fiscalização em tudo que é possível, na escola, no transporte público, etc. E no caso da ILPI, que é a nossa conversa aqui, tem que ser feita através de denúncias. Primeiro, abordagem àquele prestador de serviço, que o serviço dele não está bom, isso não adiantar fazer denúncia. Isso não queremos tirar isso. Exato. Não é colocar pano quente. É querer dizer o seguinte, se você tem uma instituição que está legalizada, pode ser que irregular, porque falta um profissional assim assado, você tem que ajudá-la a se colocar em condições de estar regular. As clandestinas, essas muito que aparecem na televisão às 6 horas da manhã, em tudo quanto é canal, são clandestinas. Isso é ilegal. Não tem que falar sobre elas. Eu represento as ILPIs que são válidas. Então, essas são legalizadas. Que tem 4, 5 pessoas dormindo na poltrona, etc, etc. Cabe ao poder público ir fiscalizar, porém, é o que você falou, não é entrar como se você estivesse entrando, porque não entra, evidentemente, a polícia não consegue fazer isso, no covil do traficante, do Comando Vermelho, do PCC. É entrar numa casa que tem idosos, para poder fazer o acolhimento desse. E uma briga que a gente tem, uma colocação que a gente tem, e isso é muito importante, você que por acaso passou por um problema desse, que o seu pai e sua mãe estavam numa casa que foi considerada não adequada e foi abordada dessa maneira tão agressiva, você tem 1, 2, 3 horas para tirar esse idoso daquela casa, porque o poder público não fala para você, olha, essa casa é ruim, eu estou pegando o seu idoso, estou levando para essa casa que é boa, e você vai ter o período para ver se você quer ficar aqui, quer levar para sua casa, quer fazer... Não, ele chega e fala para você, pegue o seu pai, sua mãe e leve embora, porque aqui é ruim. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso em pouco tempo? Então você gerou um problema
para o idoso, que é o nosso objeto mais importante nessa situação, leva ele para casa, a família não sabe o que fazer com ele e acaba colocando, na maioria das vezes, em outra casa com as mesmas condições. É verdade. Ó, o papo tá quente, mas vamos chamar o comercial e a gente volta já já? Vamos sim. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Então, doutor Fernando, por isso que a gente coloca que seria uma violência institucional, que é quando o poder público, por ação ou omissão, ele deixa de observar algum direito. E fica, inclusive, complicado porque ele sequer consegue prover o local para ser acolhido aqueles idosos que vão sair daquela casa que foi fechada, né, daquele local que foi fechado. Então, e eu acho que cabe muito a nós, do sindicato e da associação, eu já coloquei isso à disposição, mas eu não consegui ter a resposta, se você sabe, se o poder público sabe um local que está irregular, um local que está faltando uma documentação, um local que está funcionando a 60%, 70%, por que não chame para tentar ajudar a nós, que temos expertise disso, eu estou há 40 anos nisso, você está há 25 anos nisso, você está há anos também na parte jurídica, vamos tentar legalizar a documentação para esse gestor que está fora do padrão, vamos tentar arrumar, evidentemente se esse gestor não se importar, não quiser não fazer, é lei. Eu não discuto isso, mas já provendo, já antecipando, onde vamos colocar aquela meia dúzia ou 20 idosos? Nós tivemos recentemente, há um mês atrás, de 40 idosos que foram evacuados em 48 horas, colocados em qualquer lugar não é assim, mas sem uma organização para onde eles fossem. E aí eu volto para essa questão da violação de direitos, doutor Marcos, porque assim, vamos trazer para a gente, você se imagina deitado na sua cama, dormindo, com o cabelo pro alto, sem ter escovado o dente, e aí chegam pessoas, invadem a sua casa. Isso não é violação de direitos? Exatamente. Até onde o Ministério Público ele enxerga o que realmente é proteção e o que é violação de direitos, né? Isso que eu me pergunto sempre. Realmente, a parte legal, acho que já foi visto que isso não está certo, mas tem uma mídia muito grande favorável a isso, né, Marcos? A gente sabe, eu estava conversando com outro gestor, da Ibope, né? Da Ibope. Ele fala o seguinte, ele gosta de cães também. Ele fala, a mesma sensação que seria, o cão está sendo maltratado, etc. Alguém vai lá, pega o cão, invade a casa do cara, etc. Ele, como gostasse de animais, se sente vingado, vamos dizer assim. E a consequência, quer dizer, o que vai acontecer depois, ele nem se importa. Então, o que temos que trazer aqui para a população é que nós, que estamos nisso há muito tempo, achamos que o idoso é fundamental e é o ator principal dessa festa, desse cenário. A atenção tem que ficar centrada na pessoa idosa. Não estamos aqui sendo coniventes com casas clandestinas ou casas que tratam mal as pessoas. E tratar mal, gente, não é só bater e chicotear, não. Tratar mal é não fazer refeições adequadas, tratar mal é não colocar ele em condições de tomar um sol, de fazer passeios, as atividades que a gente propõe. Isso é tratar mal. Mas a gente quer ajudar que essas casas evoluam e façam um bom trabalho. E, não sendo possível, que esses idosos sejam retirados, mas que sejam levados para um local que já está aguardando recebê-los. E não sair agora, como a Simone falou, essas condições de manhã, sem estar preparado, com a fralda suja e tal, essas coisas acontecem, né? E acaba expondo mais essa pessoa. Você vê uma falta de planejamento público, né? É uma falta de um protocolo de como atuar, dessa rede socioassistencial. Não tem fluxo de trabalho, exatamente. Eu não sei nem se tem legalidade, né? Será que sem um mandato o cara pode bater a pé na porta de algum... Via de regra, não. Né? Via de regra, isso, talvez tenha um mandato. Mas o que é importante para nós aqui é entender que a instituição de governança para idosos hoje, que no Rio de Janeiro eu posso dizer para vocês que 98% é privada, não tem nada do município, nada do estado, nada da federação, é privada. Ela é uma necessidade social.
Cada vez mais nós temos mais mulheres trabalhando mais tempo, menos aquela figura que quando eu era novo, e faz muito tempo que eu fui novo, que tinha aquela tia velha que ficava aguardando, tomava conta da família, levava... Não tem isso, as pessoas trabalham, deixam o velhinho lá no quarto de empregada, não tem isso mais. Então as LPIs são necessárias para que a sociedade se movimente, que a família trabalhe, que aquela criança não divida o sofá da sala que vai estudar com o velho, como o Lineu, né, na praça. Não, o Lineu não, era o sogro do Lineu, né? Sim. Então, é importante. E nós temos consciência, e nós somos formadores de opinião, que temos que passar para esses gestores que o idoso não é mais como em 1986, estou fazendo 40 anos esse ano, a minha empresa, era comida e limpeza. Você tem que oferecer muito mais coisa do que isso. E a verdade, assim, vamos trazer um pouquinho para a área de saúde, né? Que a gente gosta desse tema, Fernando, mas assim... Hoje é muita gente falando da pessoa idosa com demência. Alguns anos atrás, não tinha não tinha essas redes sociais, essa coisa toda, para falar sobre demência, e nem essas pessoas precisavam ficar institucionalizadas. Ou se elas tinham demência, elas ficavam realmente em casa. Né? Então, hoje as LPIs, a grande verdade, a população principal... Né? É claro que tem idosos que estão viúvos, que estão sozinhos, que querem ir para uma instituição assim, mas o grande percentual é com declínio cognitivo. Que haja necessidade de suporte para a atividade da vida diária. Exige a necessidade de suporte. E como é que esse familiar vai fazer? Tem que colocar numa LPI. Ou vai tratá-lo, como eu falei, de uma maneira inadequada da sua residência. Exato. Vai ficar vendo televisão o dia inteiro, sentar naquela mesma prática, Eu acho que é importante colocar isso. Né? É muito mais saudável para o idoso, independente dele ser um idoso que tem autonomia, ou idoso grau 3, que ele fique no local onde nós capacitamos e formamos profissionais para cuidar dele. Eu conto uma história, assim, eu falo muito dos meus filhos isso, já sensibilizando eles, tentando. Meu pai, eu trabalhava muito, residente, etc, e eu nasci, ele tinha 40 anos de idade grande, e ele queria almoçar comigo aos domingos. Não sei se eu já falei isso para vocês, ele queria almoçar no domingo, macarrão. Meu pai é italiano, eu vim para o Brasil novinho. E aí ele queria almoçar meio-dia, mas meio-dia eu estava vindo do hospital, passando visita, eu queria ir à praia quando eu conseguia. Aí eu falava, eu chegava em casa 2h30 da tarde, ele já tinha pedido para a empregada fazer um macarrão para ele, já estava meio velhinho recostado, e eu acabava levando ele para casa. Então o meu encontro com ele era levar ele para casa de carro. Aí eu falei, porra, é isso que eu estou oferecendo para o meu pai? Isso. Claro que eu não queria abrir mão das minhas coisas também, mas eu tinha que fazer da minha agenda 1 ou 2 domingos por mês, onde eu ia almoçar com ele meio-dia, que ele queria almoçar meio-dia, o macarrão que ele queria comer. Sim. E bater papo sobre Itália, sobre futebol, sobre política, sobre a vida, né? Sim. Botafogo, né? Então a gente tinha isso. Eu entendi. Então é importante a gente entender esse negócio de o melhor local para colocá-lo, e aquelas 2 horas que você vai dar para ele por semana, ou 1 hora por dia, dá lá na casa geriátrica, onde ele vai estar, com 6 refeições diárias, regradas com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta, e você vai lá uns domingos sair para levar ele para tomar um chopp, ou vai almoçar quinta-feira que você pode, ou passar lá 5 horas da tarde para vê-lo, o seu pai ou sua mãe. Passeio com ele. Exatamente. Né? Então você está dando condições, está fazendo a sua gestão, porque eu entendo perfeitamente, no teu caso, você é um menino, está com filhos pequenos, tem que fazer tem que viver a vida e fazer o seu lance. Mas tem um momento de se dedicar, sem culpa, porque não existe culpa nisso também. A gente vê, né, tem uma história muito interessante, não sei se vocês viram isso estatisticamente, quem você convive, né? Você convive com seus amigos até, vocês já viram, até 10, 12 anos, 80% da tua vida, depois vai passando. E no final, você fica com o teu companheiro uma parte do tempo. Exatamente. Então, mesmo os pais nos criam para a vida. Eu fui criado para isso, criei meus filhos assim, estou nos netos, e você vai fazer isso. É para a vida, e se sente orgulhoso de ver eles crescendo. Sim. Então, nossos pais também sentem isso, mas e você se sente feliz em deixar ele em casa e vendo ele 2 vezes por semana, mas eu controlo por telefone. Liga para a clínica, liga para a casa direta, controla por telefone. Faz uma videochamada, né? Fica controlando. Hoje a gente tem tecnologias. Acho que é muito importante desmistificar isso, cara. Eu acho que a pessoa tem que entender que não é vergonha isso. Mas eu tenho um apartamento muito grande, tenho 3 acompanhantes e deixo ele lá na casa. Beleza, que ele não quer sair, porque ele não viu outra opção.
Exatamente. Ele não viu outra opção de como conviver com outras pessoas, sentar numa mesa com 10, 12 Ainda pessoas. ter vida, né? Exatamente. É bom pro próprio residente, né? Porque ele tá ali numa brigar pelo coletividade. controle remoto da televisão. Pelo canal, pelo canal, ar-condicionado, liga, desliga. Isso é vida na realidade de pessoas de 80, 90 anos com algum Quero tipo de colocar na limitação. TV Max, no canal 525. Max agora, sábado, às 2h30. Às 2 horas. Às 2 horas para poder ver lá Quarta às após 10 idoso. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Acho que isso é uma grande modificação cultural e social. É claro que a praia, e o Rio de Janeiro é praiano, isso torna um pouco mais difícil, né? Você vê que você tem muito mais casas geriátricas na região sul do que na região sudeste. E São Paulo, que é a região sudeste, mas é sul, né? Quer dizer, características geográficas e climáticas, e colonização também, tem muito mais casas geriátricas. A gente tem isso, vai diminuindo no Brasil esse percentual. Sim. Mas se a gente avaliar, hoje o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem cerca de 600 casas geriátricas. Eu acho que deve ter umas 3 que são públicas e o resto é tudo o filantrópica. E quando fala filantrópica, gente, é privada. Porque filantrópica é um maluco que resolveu colocar aquele negócio lá e bancar do dinheiro dele. Sem fim lucrativo, mas é privado. Não, o Estado dá lá um lenço e fala, toma aí, esse negócio. Quando dá. Quando dá. Ou o privado. Então, são essas pessoas que muitas vezes mantidos pelas igrejas, pela população. E você, local. além disso, você tem o idoso, Verdade. você tem o mercado de trabalho, você oferece emprego para as pessoas, né, para fazer isso. Você tem um acolhimento e tem vida. Então, eu vejo que temos que desmistificar e tornar esse responsável para o idoso que coloca na casa geriátrica, ou mesmo o idoso que procura espontaneamente, porque já está acontecendo muito aqui no Rio, que é uma coisa mais natural na Europa, nos Estados Unidos é frequente, né? Aqui começou esse movimento. Começou esse movimento. Nos Estados Unidos é frequente porque o cara lá trabalha desde 12 anos, né? O cara com 5 anos coloca lixo na rua, sai expulso de casa aos 14 por high school, por college, e quando aos 60 ele não aguenta mais trabalhar, porque nem férias tem. Ele quer ir para a Flórida, para o sol, para residenciais. Mas que também tem suas obrigações. Suas regras. Então, acho que a gente tem que entender que hoje isso é bom, é uma opção boa para a família, opção boa para o idoso. Sim, entendeu? Por quê? Como você perguntou no começo, há regras que fazem com que a gente ande no caminho certo e as motivações geradas pela própria competição do mercado, né? Então, Perfeito. se a minha casa geriátrica oferece piscina com água quente, salto de trampolim, etc., e a outra não oferece, eu posso cobrar mais? Sim. Então, acho que isso aí se nivela para isso. Mas, gente, estou falando para vocês, né, procurem saber mais de casa geriátrica, procurem entender qual é esse balanço, né? Deixar meu pai e minha mãe sozinhos dentro da minha casa, dentro da casa deles, indo visitar 2 vezes por semana. Não vou contar a história do Sérgio de Petrópolis outra vez. Conta a história do Sérgio, conta para eles ouvirem. Importante. O Sérgio foi me procurar, e é verdade, eu lembro o nome dele até hoje, dizendo que ele foi de contragosto, ele precisava colocar o pai dele na casa geriátrica por uma questão social, familiar, tinha que trabalhar, etc, etc. Eu falei, claro, mas é isso, eu estou aqui para lhe ajudar, para isso mesmo. Mas eu quero dizer que eu não gosto de casa geriátrica, eu acho que é um absurdo isso, deixar meu pai abandonado lá. Beleza, então. Mas você mora, então, com seu pai, né? Não, meu pai mora em Petrópolis, eu moro no Rio de Janeiro. Perfeito. Aí você vai lá todo fim de semana? Gostaria, mas não posso ir porque eu tenho minhas atividades aqui, eu vou lá 1 ou 2 vezes por mês. Eu falei, pô, Sérgio, me desculpa, mas sobre abandonar o seu pai, você já o fez, né? Agora você tem que escolher onde, né? Você vai deixar abandonado ele em Petrópolis, a 2 horas de carro, se o nego te chama para uma situação de emergencial, ou dentro de uma instituição onde vai dar para ele coisas que você não dá hoje. Então, é isso, né? Assim, parece agressivo, mas não é. A gente tem que colocar isso na mesa para que a gente fazer o peso e ver o que é melhor. É porque às vezes o emocional não deixa a pessoa raciocinar. Exato. Né? Ela fica presa à narrativa. Ai, vou largar meu pai, vou largar meu pai, vou largar minha mãe, vou largar meu pai. E aí fica preso nesse largar. E, na verdade, já largou. Já largou há muito tempo, né? Já tinha um convívio bem reduzido, bem como tem também, deixar claro aqui, diversas pessoas que abrem mão da sua vida, você como gestora sabe disso, né? Que ela, não, larguei meu trabalho para ficar com a minha mãe, com meu pai, acaba largando o trabalho, o marido, vida. Então, são aquela pessoa com 50 anos que tem um familiar de 80 que ela toma conta, ela já está doente, física e emocionalmente, porque faz essa gestão, e é uma coisa muito interessante, não sei se você vê isso lá, quando ela finalmente coloca essa pessoa numa casa geriátrica,
Aí ela, tô com tempo livre. Aí O que eu faço com esse tempo livre? Exatamente. Se era o momento que eu ia procurar a farmácia na Pacheco do MEI, E aí vai se vendendo cuidar, o remédio por 10 centavos mais Aí barato. ela descobre Vai a da vida. vida, né? Ela não sabe o que fazer com Ela descobre aquilo. que a vida era vazia. vazia. Exatamente. Então, Era em torno daquela pessoa que ela cuidava. Pessoa. E ela abriu mão da sua Da vida a pra vida isso. inteira. Então, hoje, isso, num grande centro, isso não tem mais porquê. Nós temos como associar uma qualidade de vida boa para o idoso, para o responsável do idoso, estando juntos, estando convivendo, levando para passar o fim de semana na sua casa, levando para almoçar, indo visitar lá, fazendo festa de aniversário com a gente. Uhum. Quantas pessoas com mais de 80 anos que moram sozinhas fizeram festa junina essa semana? Pois é. Na minha casa teve. É uma realidade, é uma realidade. Entendeu? Mas eu levei ele para ir no condomínio Não, de São Conrado, passei 10 segundos lá, porque é frio. Eu vou te falar mais, Jogos da Copa. Jogos da Copa. Eles assistem juntos, vibram, exatamente, torcem, petiscando ainda, botam aquela verde, amarelo, azul e branco do Brasil, né? Eu sou meio prostituto com comida, sabe? Eu sou salgadinho, pizza, cachorro. Mas tá certo. Eu não tenho problema com Tá isso. vendo aí, Pituxinho? Ó, doutor Fernando, ó. Então, acho que essa é uma visão que eu queria deixar para você, filho, neto, etc., que a casa geriátrica é uma solução, não é um problema. Não. Mas vamos falar do sindicato, doutor Marcos? Vamos então, é isso que eu queria colocar. Considerando que você está há 40 anos, né, na gestão de uma ILP, na verdade você tem 3, né? Tem 3 empresas. E agora como presidente do sindicato. O que você coloca como desafio atual do gestor? Doutor Fernando? Depois dos comerciais? Depois dos comerciais. Ok. Vamos lá. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Farma Idoso, a farmácia especialista em medicamentos da pessoa idosa. Vamos lá, doutor Marcos. Vamos lá, voltando à pergunta, doutor Fernando, que os nossos espectadores aí esperaram o comercial para poder saber, hein? Você considerando 40 anos de gestão, né, com 3 instituições, então já deve ter acolhido centenas de idosos, né, ao longo desses 40 anos, e agora como presidente do sindicato, né, das instituições de longa permanência para pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro, o que você colocaria como um desafio nesses 40 anos do gestor, da equipe que trabalha numa ILPI? Gente, são muitos desafios, não só. Primeiro, eu me sinto muito honrado de ter sido eleito pelos meus pais para essa missão que a gente está vivendo, e acredito que a gente esteja conseguindo colocar gradativamente em toda dificuldade os nossos objetivos em pauta e em realizações. A gente tem, o gestor de casa geriátrica, ele vive com 4 problemas, 4 colunas de problemas, Marcos. A primeira coluna de problema é o funcionário. O nosso governo hoje, muito, digamos assim, participativo da vida social da população, dando 70 milhões de bolsas a 70 milhões de pessoas, é difícil conseguir um profissional para trabalhar. É muito difícil. Porque o cara, porra, vou ganhar 700 reais, faço uma faxina e resolvo o meu problema. Exato. Vou ficar em casa com o meu gato net e tal, para lá. Então, é uma situação complicada. Sim. Então você tem a situação do profissional que trabalha com a gente. Segunda situação, você tem a família. Porque a gente coloca lá a nossa instituição para o idoso. Mas a família vem junto, você tem que acolher. São essas dificuldades que vão até financeiras, no Covid tivemos muito isso, não tem como pagar para jogar o idoso fora. Você tem que poder procurar se organizar. Então, são essas 2 colunas. Terceiro, a fiscalização, né? Que é a parte do Ministério Público, que é a parte da Anvisa, que a gente tem que se organizar para fiscalizar, etc. E por último, infelizmente, que não é o último, é o primeiro, é o idoso, que é o nosso objeto de trabalho.
que a gente tem que adequar, fazer coisas legais, para colocar, vai internar num quarto duplo, mas ele vai ser melhor com essa senhora é melhor do que elas vai ter boa interação. Nesse conforto, né, nesse acolhimento. Tem a escada, então vamos colocar ali, colocar no primeiro andar, vamos fazer isso. Acho que isso é importante, mas seria a única preocupação seria essa quando eu montei a casa 40 anos atrás. Acho que ia ser só isso. Então tem essas 4 colunas para fazer. E eu acabei, infelizmente, ou felizmente, ou a vida me levou para isso, volto a dizer, até me agradeço pela credibilidade que me deram, mas tem um outro problema para mim, que é o gestor agora. O nosso gestor, ele tem que ter um pouco mais de tempo para ler os seus direitos e seus deveres. Porque se você sabe a lei, a RDC, as leis que nos norteiam, você tem 2 caminhos, ou você as siga, ou você consiga ludibriar quando for fiscalizado, mas você conhecendo a situação. Mas você tem que seguir, é uma lei. Você se propôs aquilo. Mas cabe a gente, que tem um pouco mais de experiência, e busca experiência também, porque eu recebo muitas informações, mas eu acho que esse é um problema, hoje são esses 4 que eu já trago na minha vida, e como sindicato é isso, é mostrar para o gestor qual é o caminho que ele tem que ser feito, e hoje, acho que muitos já entenderam que nós não somos rivais, tinha isso também. Sim. Quando vai montar, mas o fulano está querendo saber quanto eu pago para poder pagar e vai ver etc, minha casa. Minha casa, então, cara, eu sempre fui muito claro. Vai pegar minhas ideias. Eu falo, sou muito claro, transparente, sempre falei com as pessoas. E a gente troca tanta ideia, né? Não é? A gente tem um grupo que troca ideias, se ajuda e chora e reclama e vibra também com o nosso sucesso. Então, acho que hoje esse é o maior problema a nível de presidente do sindicato, é fazer com que os nossos parceiros entendam que nós somos parceiros mesmo, e que a gente possa, junto, que já está acontecendo isso, modificar situações que entendemos que não são. A gente acabou de sair de uma situação histórica, né? Exatamente. E assim, vamos falar publicamente, o doutor Fernando puxou toda essa questão lá com o presidente da comissão brigou, insistiu, da pessoa idosa, na LERJ. Porque a gente tinha uma lei do Rio de Janeiro, 8049, de 2018, eu não quero ser muito teórico aqui, mas era uma lei que dava genericamente necessidades que tinham na casa geriátrica. Ela tem que ter, por exemplo, nutricionista. Sim, mas qual é a carga horária dela? Tem que ter nutricionista. Mas ela fala, qual horário que ela tem que ter nutricionista? Então você era fiscalizado por um determinado fiscal de determinado órgão que ele entendia que a nutricionista tinha que morar lá com você. O outro achava, não, pode vir 3 vezes por semana. O outro achava, não, mas tem que ser 2, porque uma tem... Então, isso que trazia uma complicação. A gente levou isso numa conversa ao deputado Munir, que é o presidente da Comissão de Defesa e Proteção do Idoso do Estado, né, meu deputado. E ele entendeu perfeitamente isso, depois de um ano de insistência, né? E junto com a associação e sindicato, convocou todos os atores, os conselhos de classe, conselhos, Ministério Público, vigilância. E nós conseguimos realmente agora, já foi levado para a plenária, foi protocolado. Foi protocolado para que se vote e se modifique essa semana foi protocolado. E essa é uma vitória muito legal nossa. Mas por quê? Porque os gestores acreditaram, todo mundo apavorado, também apavorado nem acreditou, né? Que o sindicato queria fazer uma coisa boa para todo mundo e a associação. E a gente conseguiu, e a gente, claro, a lei vai ser votada ainda, etc. Mas acreditamos que tenhamos bastante sucesso com isso. E assim, Fernando, é importante destacar a importância da alteração dessa lei. Que não é só uma alteração de uma lei, a gente criou uma possibilidade de terem mais LPIs, de poderem acolher mais pessoas idosas e de evitar o que estava acontecendo, que é a elitização do cuidado. Né? Cada vez você vai ter que cobrar mais, porque a exigência é muito grande, o número de profissionais é grande, cada um tem seu salário e seu piso salarial, e no final quem paga essa conta é a própria pessoa idosa, que a gente entende que também é um tipo de violência. Claro, né, que ela passa por isso. Mas isso é claro, se você elitiza essa institucionalização, você faz com que menos pessoas possam se beneficiar dela. Ou vai ter as clandestinas. Que não ou você propicia as clandestinas. Entendeu? Então a gente tem que fazer coisas que permitam que o gestor, quando entre nessa atividade, saiba qual vai ser o custo dele, para que ele possa fazer um melhor trabalho, fazer um custo compatível e o cliente, né, que é o hóspede, o seu responsável, tem a condição de pagar e ser bem visto. Coisa que a lei anteriormente, por ser interpretativa demais, não permitia isso. E ainda uma questão, Fernando, eu acho que tem que ficar claro, porque assim, o que me incomoda muito é achar que quando o gestor pega o microfone para falar, ele vai falar de dinheiro. De preço. De valor, de preço. Só que não existe cuidado sem
o valor, sem o dinheiro. Sim. Não existe. Tem que ser Porque possível, o gestor precisa pagar os profissionais, ele precisa pagar a alimentação, ele precisa pagar a moradia, né? Muitas casas são alugadas. Então, assim, essa conta, ela sai cara. Essa situação, nós vivemos num mundo que é assim, um mundo capitalista. Capitalista, Mesmo a exatamente. China comunista é capitalista. Capitalista. O mundo é esse. Você tem que ter o dinheiro para fazer as atividades. O que me aborrece muito são situações onde você vai fazer uma mesa redonda de proposições, de resoluções, de objetivações, onde está lá todo mundo, menos o cara que paga a conta, que é o gestor. Que é o que mais acontece. Exatamente, né? é o que mais acontece. Então vamos fazer uma convidar o representante da enfermagem, da fisioterapia, representante dos cuidadores de idosos, da fiscalização, e o gestor entra onde? Se o cara que está ali o tempo todo. É o cara ali, ele não vive de fotografia, o filme dele é aquilo o tempo todo. Exatamente. Entendeu? Aquele que tem que ter o dinheiro para pagar no fim do mês, tem que fazer a alimentação, tem que pagar as coisas, a se adequar, ter uma casa legal para ser competitivo, senão as pessoas não ficam nela, então isso tem custo também. Então isso me aborrece um pouco, é o cara... Copa do Mundo, né? É os caras que comentam o futebol. Tinha que ter matado a bola no peito. O cara nunca jogou bola na vida. Exatamente. Eu prefiro escutar os caras que já jogaram para entender o que é. E detalhe, você na tua instituição, por exemplo, você não queria fisioterapeuta 24 horas? Claro. Você não quer um médico 24 Nem horas? um cirurgião, se possível. Não é? Você não vai querer enfermagem 24 horas? Tudo 24 horas. Mas quem paga essa conta? Exatamente. E por isso o idoso. que eu falei no começo, é importante lembrar para Exatamente. você, telespectador, que nós somos abrigamento. Nós somos domicílio. É o idoso que está na sua casa, que a partir daquele momento vai estar na casa com outros idosos. Só que dessa vez com mais assistência. Mas não é hospital. Se você quer um hospital, se a pessoa precisa de hospital, ele vai ser colocado num local de hospital. E tem inclusive as clínicas geriátricas mesmo, clínicas geriátricas, que é para aquele idoso que precisa de mais assistência, que tem inclusive, e tem até agora hospital de transição, de 5 anos para cá mais ou menos, tá com um maior número, né? E é um hospital mesmo, o idoso que está ali para essa pessoa fazer a transição, para melhora ou para piora. E você, mas não é casa geriátrica. Eu tenho certeza que deve te cortar o coração, como corta o meu. Você senta com um familiar e ele fala, doutor Fernando, eu gostei da sua instituição, queria botar minha mãe ou meu pai aqui, mas eu só tenho R$4.000. E você não pode receber aquele hóspede por 3, 4 mil reais. Não tem a menor condição. E aí, não te corta o coração? Isso é horrível, porque você quer fazer, você se realiza ali, né, nesse curso. É legal do ponto de vista de vaidade, não sei se isso acontece com você, Simone, aquele idoso que chega na tua casa e fica lá 1, 2 meses, a família vai buscar para levar para casa, para passear, não quero voltar para casa, quer dizer, ele reconhece a casa lá por estar sendo bem tratado, por ter uma segurança e tal. É uma vaidade. Como é uma vaidade a pessoa chegar, conhecer suas dependências, viu, e tal, fala, gostaria de ficar aqui, pô, você fica feliz, estou cumprindo o meu objetivo, a minha missão. Exato. Uma pessoa que veio aqui, me conheceu agora, às vezes até pelo Google, que o Google aceita qualquer coisa, né? Mas ele vai lá, conhece a tua casa, vê a tua estrutura, quer ficar ali, mas não tem condição de colocar. Corta, é ruim mesmo, mas o que fazer? E o pior, hoje não tem locais públicos, obviamente, suficiente para atender essa demanda e essa necessidade. Cara, não tem local público. Não tem local exatamente. público. Você tem, a prefeitura tem unidade de reinserção, cujo objetivo é pegar o idoso para rapidamente tirar ele. E já tira logo. Ou seja, assistente social já liga para a família e tal, para local de permanência não tem, de acolhimento permanente não tem. Acho que tem um abrigo Cristo Redentor, que é do Estado, que tem faz uma Garatiba, faz um trabalho também. legal. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a Casa São Luís com 800 vagas isso lá. vai o coração. Falta de vontade com política. Mas Simone, é aquilo que a gente já viu lá. Como é que pode você querer que com R$6.000, que é aquilo que é destinado para cada idoso... Você tem a fralda, medicamento, acolhimento, equipe... É impossível. Não tem como. É impossível. O cara ou ele vai ter um subsídio de alguém, ou ele vai quebrar. É. E se ele quebrar, ele vai perder todo. Porque ele também acaba respondendo pelo acolhimento, pela fralda, pelo medicamento, o fato dele ter um pelo atraso contrato do com a pagamento. prefeitura e estar fazendo um serviço que o governo tinha que fazer, não exime ele de ser fiscalizado e ter que cumprir a lei. E eu concordo mesmo. Exato, Tem que fazer. Agora, então, pague o suficiente para que ele possa oferecer para esse cidadão que agora é idoso, é aposentado, mas contribuiu, trabalhou, cresceu, fez o nosso país ser o que é, desse crescimento. Agora não, então esse cara vale R$6.000. Sim. Com fralda, com comida. Não, com tudo incluído. Com tudo incluído. Curatela, tudo é o pacote completo de cuidados da pessoa. Isso é injusto. Totalmente com absurdo. o idoso.
como é injusto querer colocar cada vez, agregar mais valores numa casa privada para você chegar pro cara, ó, é 12 mil reais. É 20 mil. Tem casas familiares de 12 mil, de 15 mil reais. Tem casas sim. E tem público para isso. Mas qual o percentual da população que pode pagar? E uma coisa que é importante, quando o sindicato, quando a associação, quando a gente como conselheiro, né, a gente atua com política pública, a gente atua defendendo que o cuidado tem que ser possível, a gente está ajudando a toda a população. Não é só o gestor, não é só a pessoa idosa, é o familiar dessa pessoa idosa, que muitas vezes para pagar aquele acolhimento tem que se cotizar, tem que juntar 2, 3, 4 acontece filhos muito comigo. para juntar o dinheiro para poder pagar e tal. E o que é importantíssimo isso? A gente sabe que, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem cerca de 50% menos de LPIs que tinham que ter. Então já tem um déficit no acolhimento. E cada vez que você tornar isso mais inviável, cada vez você está prejudicando o acolhimento da pessoa idosa. Então por isso que é muito importante essa conversa nossa, falar sobre LPI, porque é o futuro. A população está envelhecendo cada vez mais. Presente, né, cara? As pessoas estão tendo menos filhos, né? Então quem vai cuidar de você no futuro? Você tem um filho, 2 filhos, e aí não pode cuidar. Antigamente tinha 5, 6, 7. Um pelo menos cuidava. Abrir a mão disso. Possibilidade de ser cuidado era maior. Isso que você falou do futuro, Marco, eu tive uma reunião uns 2 ou 3 anos atrás no Ministério Público, onde estava se levantando como ia ser, porque em 2030 nós vamos ter, acho que 40% de pessoas com mais de 60 anos. Que também esse negócio de 60 anos ser idoso também tem que ser questionado, mas em suma, é isso. Aí a pessoa, como é que nós vamos, isso foi em 2022, 2023, como é que a gente vai encarar essa realidade de 2030, esse era o tema. Aí eu levantei, consegui pegar a voz lá, eu falei assim, olha, eu não estou preocupado com 2030. Porque, não, era 2050, aliás. 2050. Eu não estou preocupado, porque aqui da plateia, talvez 10% chegue em 2050. Todos estaremos mortos em 2050. Preocupado com 2024, que é ano que vem. Então, o idoso, a EPI já é uma situação de cuidado para hoje. Para hoje. Porque hoje você tem essa demanda de idosos reprimidos em casa, que ficam prejudicados, que não conseguem ter uma vida, que a família não pode fazer atividade, como você disse. Por isso que a minha fala agora no Senado, lá com a senadora Damares, na audiência pública, eu perguntei para ela, iniciei minha fala para ela, será que é melhor morrer antes de envelhecer no Brasil? Em nome do plenário que ficou aqui até agora, 1 minuto. Senadora, agradeço a concessão, demais autoridades, pessoas idosas, os demais presentes. Eu sou Simone Neves, profissional de saúde com 3 graduações. Estou como atual presidente da IUPRJ, que é a Associação Estadual de LPIs, diretora científica da FEDILPES e gestor responsável técnico de um grupo de LPIs no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Quero iniciar com uma pergunta, senadora, dura, mas necessária. Será que é melhor morrer antes de envelhecer no Brasil? Essa pergunta não nasce do exagero, nasce da realidade de quem lida diariamente dessas instituições, famílias, pessoas idosas que precisam de cuidado permanente. O Brasil envelheceu, mas ainda não estruturou uma política pública sustentável para cuidar de longa duração. Hoje, no Rio de Janeiro, é um ótimo exemplo, e pena que eu não vou poder explanar, né, os meus slides, para expor aqui. As LPIs são cobradas como se fossem hospitais, fiscalizadas como se fossem grandes estruturas de saúde, mas financiadas quase exclusivamente pelas famílias, pelos residentes, pela filantropia e pela iniciativa privada. Nós lutamos porque somos o único estado que cumpre uma lei estadual, que é a 8049 de 2018, com exigência de profissionais de saúde. Nós não somos contra profissionais de saúde. Porém, os números que eu trago aqui mostram o tamanho desse problema, para a senhora entender o Rio de Janeiro. Em estudo financeiro realizado por uma EPI no Rio de Janeiro para apenas 20 residentes, considerando a Lei Estadual 8.049 de 2018, o custo da folha de pagamento chega a R$ 63.029 por mês, com encargos trabalhistas estimados em aproximadamente 70%. Esse valor sobe para R$ 107.149. Isso significa que representa um custo aproximado de R$ 5.357 por residente por mês, apenas para manter a equipe exigida na lei estadual em vigor.
Mas esse valor ainda não inclui alimentação, aluguel, água, luz, gás, medicamentos, EPIs, manutenção, insumos, lavanderia, contabilidade, impostos e demais despesas operacionais. Quando somamos os custos de funcionamento de uma LPI para 20 residentes, esse custo passa facilmente de 150 mil mês. Isso significa, senadora, um custo real estimado de 7.000 a 8.500 por residente por mês. E nós vivemos uma realidade que, atualmente, que as famílias conseguem pagar em torno de 3.000 a 4.000 reais. E onde esses idosos vão ficar? E já colocando ainda, analisando o cenário para todo o Brasil, que é a exigência da RDC 502, estabelece uma equipe mínima muito inferior, com custo de 28 mil. Com encargos trabalhistas, isso vai subir para exatamente 2.423 por mês. Totalizando com água, luz e o restante, sobe para mais de 100 mil reais, que representando de 5 mil a 6 mil reais por mês, isso para cumprir a RDC. Esses números revelam uma verdade que precisa ser dita com coragem. Cuidar custa caro, mas abandonar custa muito mais. O projeto de lei 411 de 2024 traz uma oportunidade importante para o Brasil enfrentar o limbo dos cuidados de longa duração. Hoje existem pessoas idosas com alta hospitalar que permanecem em hospitais porque não têm para onde ir. Também existem pessoas idosas que vivem em LPIs e com o tempo passam a precisar de cuidados de saúde cada vez mais complexos. Não somos contra enfrentar essa realidade. O que não podemos aceitar é que a lei simplesmente amplie responsabilidades das LPIs sem garantir o financiamento, equipe, retaguarda do SUS, integração do SUAS, porque isso, se acontecer, estaremos legalizando a precariedade. Então, senadora, para finalizar, nós precisamos rever essa PL com urgência. Eu tenho os números aqui para lhe passar detalhadamente. Eu gostaria muito que essa sua fala fosse encaminhada por escrito, inclusive para mim usar como base no meu relatório. Sim, obrigada, Simone. Que bom que você participou. Exatamente não isso. Não precisa pensar no futuro. Pensa o aqui e agora, o presente aqui e agora. Está tudo organizado? As ILPIs estão suprindo as necessidades da população? Os custos estão adequados? A fiscalização está bacana? Não. Por isso que tem que ver aqui agora. Para chegar em 2050, os que chegarem, você deve chegar em 2050, amém, também, amém. Novinho e tal. Quando Assim chegar, espero. eu estou com 2050. Se bem que advogado é tão estressante que não sei não, hein? A gente chega. Quando você botar com os 80 e tanto, Deus que eu chego. Talvez morando já numa das minhas casas. Mas é isso. 3 para morar, pelo menos. Eu posso escolher, fazer rodízio. Então a gente tem que pensar no aqui e agora. E o aqui e agora é isso. Vai escolher a hora do banho, pelo menos, né? Hora do banho? Vai escolher a hora do banho, né? Vou, claro. E quero ver jogo do Botafogo. Sempre. Opa! E conversando sobre a questão do sindicato ainda, né? Tem muita confusão do sindicato das empresas de saúde, de hotelaria, né? Por que tem um sindicato próprio para a ILPI e por que foi aberto? O que acontece? Antigamente a gente não tinha uma representação política para poder dialogar com os sindicatos de outras categorias que prestavam serviço conosco. Uhum. Então, a enfermagem, etc. E nós, então, por ignorância e por total desconhecimento, eu, inclusive, era ligado ao sindicato, de saúde. De hospitais. Sindiosp, né? Uhum. Mas nós não somos um hospital, nós não somos clínica, nós somos abrigamento. Não é a mesma lei, não é a mesma regra. Então os caras colocavam assim, salubridade. Não são juízes de direitos. Meu Deus, não é a mesma coisa. A gente enxergou que para que tenhamos condições de ter esse diálogo de maneira mais apropriada, a gente teria que fazer o sindicato. O sindicato foi criado, ficou 1 ano sendo criado, a gente estudando as formas, porque é novidade para mim também, isso tudo, junto com um grupo que se manifestou para isso. A gente, se não me engano, em dezembro de 24 teve a eleição e a gente está nessa luta ainda para formalizar o sindicato, porque são processos lentos pela burocracia normal do Estado. Isso não é crítica, né? É uma verdade, é isso que acontece. Mas estamos prestes a conseguir e acreditamos que você, gestor, sabe que em pouco tempo esse diálogo sobre salários com técnico de enfermagem, com nutricionista, com psicólogo vai ser feito. O nosso sindicato, Sindicato das ILPIs do Rio de Janeiro, que é o sindicato mais forte da federação,
mais forte da federação, vai ter essa abertura, esse aproveitar, pedir a nossa produção para colocar aqui, ó, o contato do sindicato, né? O sindicato tem as redes sociais, no Instagram, o site e o contato aqui para você, gestor, para se associar, tanto à associação como o sindicato, porque juntos, com certeza, nós somos mais fortes. Claro, e não adianta pensar o gestor que, não vou entrar, não quero me meter nisso. Tem que se meter nisso, está na sociedade, você está vivendo numa comunidade e a gente representa os nossos interesses. Então o gestor tem que participar, tem que estar perto, tem que ver, tem que opinar, senão a gente não tem esse engrandecimento, essa força para poder falar. Então, Marcos, respondendo a sua pergunta, a criação do sindicato não foi um luxo, foi uma necessidade para que tenha uma voz, uma representação política, como a gente conseguiu as alterações da lei estadual. Estamos com um projeto de lei municipal também, você sabe disso. Brigamos para segurar um PL federal. Fechamos um PL federal e o gestor sabe disso, porque acompanhou, se não deveria ter acompanhado, então me liga que eu passo para você acompanhar. E tudo com o objetivo de ser bom para a ILPI e para o nosso hóspede, para o nosso idoso. É muito importante saber que o produto final, lembra que eu falei com vocês que eram 4 colunas, né? Mas é assim, ó, uma coluninha magrinha que é o funcionário, uma magrinha que é o fiscalização, mais magrinha a fiscalização, uma magrinha que é a família e uma coluna grande que é a pessoa que está lá para a gente. Perfeito. Que a gente, um gestor que tem um mínimo de característica de ser humano, quando entra uma pessoa na tua casa, ele passa a ser teu familiar. É um cara assim. Sim. É meu. É meu. Eu quero que fique gordo, eu quero que fique feliz. Eu falo que são os meus pintinhos. Eu falo, não mexe com meus pintinhos, não. A gente tem essa ideia. A gente quer que eles estejam bem. Faz parte. Nós temos a voz deles, somos nós. De verdade. Né? Porque lá que você tem que interpretar se o cara está com sede, se está com fome, se ele quer ver isso, se ele quer comer tal coisa. Olha, um exemplo que eu gosto muito de dar é assim... familiar, ele tem acesso à instituição e fala assim, olha, eu cheguei de viagem agora, queria dar uma olhadinha na minha mãe. Claro, vai dar uma olhadinha na sua mãe. E aí, você aguarda um minutinho? E aí, essa mãezinha dele tá dormindo, tirando cochilinho, acordam ela, seu filhinho tá aí, ó, vamos pentear o cabelo, vamos escovar o dente, vamos passar perfume. E ele tá lá embaixo e fala assim, olha, eu tenho hora, eu quero ir embora. Falou, olha só, mas ela não é um móvel que eu saio arrastando, vamos lá embaixo que seu filho está lá. Eu preciso arrumar ela direitinho, né? Para ela ficar pra feliz. Ela ficar feliz, né? Exato. Não é porque a pessoa está idosa que ela não quer ficar arrumadinha, não quer ficar cheirosa. Vai tirar né? uma foto, ela quer aparecer bem na foto. É muito importante para a gente colocar isso aqui, que assim, ninguém esconde nada né, do familiar. A gente só luta pelo cuidado. É isso aí. Luta pelo cuidado digno, né? E esse cuidado digno, voltando para uma empresa, e isso é bom que o familiar entenda o seguinte, se você não acredita que a gente faz porque gosta, que a gente está envolvido, que é familiar, que isso aqui é balela, pô, eu quero que fique vivo, porque no vivo você me paga. Então, pô, te vivo como? Comendo, limpo, sem escara, feliz. Então põe isso na cabeça, se você não acredita que a gente faz, é por gostar mesmo, é por estar envolvido nisso, por ser a casa da gente. Eu tenho 65 anos, parei de operar, eu fazia cirurgia cardíaca há 2, 3 anos. E uns 5 anos para cá eu me envolvo com todo o tempo. Não precisaria mais disso. Poderia fazer outras coisas e que ia me dar muito prazer também. Netos, tênis, o Botafogo volta mais uma vez. Mas eu adoro. Botafogo não te dá prazer, não. Eu também. Dá muito não, mas tudo bem. 2024, eu tava lá. Então, mas a gente curte o que faz e que é o melhor. Mas se você não acredita, pensa como um negócio. Se está vivo, paga. Apesar que a gente tem, graças a Deus, pelos anos de casa, uma fila para querer entrar bastante expressiva. Doutor Fernando, é sempre uma honra, é uma felicidade de verdade estar interagindo com você, ter você como presidente do sindicato, né, doutor Marcos? Com certeza. Sempre foi um nome, o seu nome já estava escrito. Já há muito tempo. Lá atrás, sem você saber, mas já era esse nome. E assim, com certeza vem muita coisa boa pela frente, eu tenho certeza que só está começando, né? O gestor vai usufruir de muitos benefícios que o sindicato vai trazer, já está trazendo, né? Só as compras coletivas, só tudo que a gente tem feito. Isso é muito né? importante, mostrar as compras coletivas, agente funerário, essas coisas, e entender que essa movimentação tem que ser de todos os gestores, porque não há interesse nem condições de ser um presidente de sindicato a vida toda, entendeu? Tem outros objetivos na minha vida. Então as pessoas têm que estar preparadas para pegar isso. Eu tenho certeza que eu vou deixar
esse sindicato com coisas muito bem definidas, mas outras pessoas têm que ir para fazer, como a Simone, que é presidente da associação, também tem que ter essa visão, e tem, né? Que a gente tem que estar juntos para fazer o melhor para os idosos. Sempre esse é o foco, o melhor para os idosos. Sendo bom para os idosos, vai ser bom para a família, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para a gente, para o gestor. Perfeito. Quando eu digo sociedade, eu digo assim, o funcionário vai receber o salário dele porque o idoso está pagando. A sociedade vai ter onde colocar o idoso ali para poder acolhê-lo e fazer a vacinação, por exemplo, num local já definido, porque sabe que eles estão ali para fazer. Você vai ter condições de ter um desenvolvimento, né, uma prolongação dessa vida com qualidade não vegetativa. Então, acho que essa é a ideia. A gente está pavimentando um caminho que vai ser percorrido por todos os gestores para que o idoso tenha melhores condições de vida, de tratamento e de realizações dentro das nossas ILPIs. Aproveitar para fazer um convite aqui para os gestores. No dia 18 de agosto, nós temos a nossa assembleia da associação, da UPRJ, do Sindilp, do sindicato. O convite é da associação. O sindicato está convocando vocês. Não é um convite, tem que convocar. Porque vocês têm que ir lá. Vocês têm que ver o que está acontecendo, quais são nossos problemas e participar. Tem que estar presente lá, não é um convite. O convite é para casamento. É uma convocação, uma obrigatoriedade de estar presente se você realmente entende que o que você está fazendo está justo e está certo. Então é isso que eu quero. Até porque, Fernando, a gente é prova viva disso, né, doutora? Quando o gestor se omite, quando ele não participa, ele vai ter daqui a pouco uma lei federal, como o PL 411 de 24, que a gente conseguiu barrar, que vai contra ele e pode fechar o negócio dele. Pode causar o negócio dele e realmente colocar em risco. E ele nem sabe o que está acontecendo. Mas por quê? Porque ele não tem uma vida participativa, ativa do sindicato, da associação. É importante falar que o Dr. Marcos tem uma experiência vasta aí sobre as unidades psiquiátricas que foram fechadas. Exatamente. Né? Aconteceu a política da deshospitalização, várias unidades, hospitais psiquiátricos, unidades foram fechadas por causa do centro de atendimento psicossocial, que na verdade também não é contínuo, acaba colocando a responsabilidade sobre a família, né? E até hoje você tem essa problemática pelo SUS. Então não é um atendimento adequado. Então isso pode acabar acontecendo com as LPIs. Pode. Se a gente não estiver atento, se as pessoas que fazem as leis, que não são bem assessoradas, quando eu digo bem assessoradas, não é por má fé não, é por ignorância, é por desconhecimento. Sim. Colocam essa possibilidade da gente virar hospitalização da ILPI, a gente não vai ter condição de manter essas coisas. A própria senadora Damares, a audiência pública está aí para todos verem, só por buscar o TV Senado, né? Tá no YouTube, tá nas nossas redes. Ela diz, eu não sabia que estava, eu desconhecia que o setor estava assim. E eu falei isso para você, eu falei, ela está muito feliz, porque ela acreditando, não vai para a saúde e vai ter mais dinheiro. Não é sobre isso, pelo contrário. Não é isso que falamos. Eu acho que a gente tem que fazer, e cabe ao sindicato, que é o que a gente procura fazer, a parte política, né, da nossa vida, levar aos órgãos do governo estadual, municipal e federal essas informações. Que eles, vamos fazer lei, vamos escutar o fiscal, vamos escutar também o gestor, vamos escutar quem participa do dia a dia dessa atividade, para que a gente possa fazer uma lei que seja pertinente e cumprível, né? Não fazer algumas leis que tem no Brasil que não pegam, ou quando pegam, acabam. Só para você saber agora, está se revendo essa possibilidade de hospitais psiquiátricos em unidades pequenas, né? Até 8, 10 pessoas. Por quê? Porque a família não consegue ter essa pessoa em casa. Não consegue cuidar. Essa pessoa não consegue ficar no meio social também, né? Porque são doentes. E lugar desse tipo de doença tem que ser no local que tenha pessoas que entendam o que façam, né? Exatamente. Então vamos para a convocação? Vamos. Dia 18 de agosto, às 10 horas da manhã, na Casa São Luís. A Casa São Luís é a primeira ILPI do Brasil, né? Um espaço enorme que vai receber os gestores prontamente, com a presença do presidente da Comissão da Pessoa Idosa na Alerj, o deputado Munir Neto, que é autor dessa alteração da Lei 8049. Então, todos os gestores convocados, como diz o doutor Fernando, para a nossa Assembleia dia 18, e temos outra Assembleia, né, descentralizada. Vamos ter uma Assembleia na região dos Lagos, em Araruama. 10 ou 12 de setembro. A gente coloca aqui para vocês escrito. Onde a gente vai levar também o deputado Munir, mais o promotor do estadual do idoso,
para que a gente possa levar essas ideias em presencial à região dos lagos. Então, os colegas, os parceiros da região dos lagos e Niterói, etc., vamos nos encontrar lá também. E, claro, estão abertos a vir aqui para São Luís, que é um show, cara, é um show. Vocês precisam ver a Casa São Luís. É um show de espaço, de acolhimento, é muito interessante e tem uma história que vai ser contada lá. E é uma história, né? Primeira ILPI do Brasil. Com certeza, né? com certeza. Então, todos convocados. Doutor Fernando, muito obrigada. Realmente, né, doutor Marcos? Foi um prazer. Um prazer. Voltará mais vezes, certamente, porque a nossa conversa é longa. Tem coisas aqui que não foram ditas, não deu tempo. Pois é. Não, eu Mas vou é estar normal. sempre disposto, porque eu acho que, nesse momento, a minha missão nas ILPIs é levar ao familiar quais os benefícios que isso traz para todos, idoso e familiares, e levar para o gestor que nós temos que estar juntos. E ele tem que estar inteirado do que está acontecendo. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter me chamado. Nós que agradecemos. E pode me chamar mais vezes. As LPIs são parte fundamental do cuidado com a pessoa idosa no Brasil e é essencial que o trabalho seja valorizado e reconhecido. E até o próximo episódio.